tudo pode acontecer até no PS. João, eu tenho visto muitos tiros nos pés dentro do PS. Tu achas que ainda vai haver pés para caminharem quando decidirem quem vai ser o candidato a primeiro-ministro? Pois eu estou preocupado, Frederico, com o Partido Socialista, estou mesmo. Porque não me parece que António Costa e António José Seguro estejam a lidar bem com este tempo de espera, que me parece, aliás, natural que não lidem bem, porque cada um tem a sua agenda, não é? António Costa insiste que não vai fazer ataques pessoais, nem vai falar de questões administrativas, como ele lhe chama, mas a verdade é que, pelo que sabemos, a questão do Congresso nem sequer estará no próximo domingo em cima da mesa, e as primárias para uma figura que não existe, porque candidato a primeiro-ministro ninguém é, o primeiro-ministro é indicado pelo partido que ganha, e não sabemos sequer, vamos ver a situação, deixem-me refrasear isto. Ganha o Partido Socialista às próximas eleições com necessidade de bloco central. O primeiro-ministro terá que ser discutido entre os dois partidos. De que valem as primárias em setembro deste ano, se o resultado provável é que não tenha maioria ao Partido Socialista? Que raio de eleições são estas dentro do PS? Que presente envenenado é este António José Seguro a António Costa, se é uma figura que não existe e que o PS, obviamente, se não ganhar maioria absoluta, não tem poder para impor. Aliás, é a primeira coisa que o PSD vai rejeitar, é o candidato eleito em primárias. Isto é o primeiro ponto. Sem o Congresso eletivo, que me parece que o PS não vai aceitar. Neste momento, António Costa com cerca de 9% dos votos diretos das distritais, contra quase 40% de António José Seguro. António Costa pode estar nesta estratégia de uma certa pacificação, de que ele fala, e também numa certa ponte em relação ao PSD para o futuro, porque ele fala de alguns compromissos, pode estar, de facto, num movimento autofágico. Depois há aqui outra questão, é que António Costa irá enfrentar, tal como António José Seguro, duas campanhas eleitorais no espaço de um ano, que é a campanha interna e a campanha externa, a campanha para o país, nas quais têm que fazer uso basicamente dos mesmos argumentos, que é porque é que são melhores para serem candidatos a serem indicados como primeiro-ministros. Ora, isto vai levar a um desgaste absoluto da imagem, quer de um, quer de outro. Tendo seguro o aparelho mais na mão do que aquilo que parecia ao princípio quando António Costa avançou. Tendo António Costa alguma dificuldade de, neste momento, tirar do capote os socráticos. Sendo Sócrates uma figura que ainda esta semana se virou outra vez contra o Correio da Manhã, e o Correio da Manhã contra ele, não me meto nessa guerra, é lá com eles. Parece-me que o PS não está a gerir com inteligência um momento que podia ser um momento importante, e a dar trunfos àquilo que é a sua oposição e neste momento o governo, que é o Partido Social Democrata. Paulo. Olha, eu estou preocupado. Já parece o Presidente da República. Eu estou preocupado. Estou preocupado com aquilo que vejo acontecer no PS, por várias razões, uma das quais se prende com o próprio PS, a outra se prende com, enfim, o país, não é? Vamos talvez começar pelo país. Quer dizer, nós tivemos o golpe dos jornalistas, não é? Portanto, e isso foi uma machadada não apenas no DN e no JN, é uma machadada no jornalismo português, porque mesmo os outros, quer dizer, há muita gente agora que se encolhe, que já estava encolhida, agora ainda se encolhe mais, não é? Portanto, jornalistas com capacidade de choque para colocar uma pergunta ou um assunto que tenha a ver com o governo em cima da mesa, desculpem, mas agora são menos de meia dúzia, não é? Portanto, isto está muito complicado, fazer informação, portanto, relativamente às questões importantes do país, está mesmo muito difícil. Hoje em dia, alguém que se importe com isso, enfim, eu também sei que já não há muitas pessoas que se importem com isso, mas alguém que se importe com isso tem que andar com uma lupa ou com os binóculos à procura de um raio de uma notícia que não seja um press release do governo. Pronto, é complicado. Neste quadro, não ter oposição, a não ser, pronto, a oposição dos deputados na Assembleia da República, que são praticamente os últimos heróis da democracia, são a maior parte daqueles deputados, não é? Façam favor de se retirar! Mas, tirando isso, quer dizer, no espaço público não há um líder da oposição, não há alguém que cumpra esse papel, porcamente que seja, ok? Porcamente que seja, não há ninguém que faça isso.
Pronto, porque, evidentemente, o António José Seguro, nesta altura, está muito mais preocupado, e isso é natural, eu aceito isso, está muito mais preocupado com a situação no PS. Portanto, do ponto de vista do país, isto é uma loucura. Nós estamos a atravessar uma fase perigosíssima. Nesta altura, esta gente que está no, entre aspas, governo, eu recuso-me de chamar isto de governo, portanto, coloco sempre entre aspas, esta gente que está no poder pode fazer o que quiser, que ninguém sequer discute, ninguém sequer coloca isso em questão. Portanto, estamos a viver uma situação muito difícil. Paulo, já lá vais. Já lá vais. Ponto número 2, a questão interna do PS, não é? Preocupa-me porque, quer dizer, é um bocado o que o João disse, é assim, a estratégia de Costa de tentar aparecer como figura apaziguadora é a única estratégia com futuro, mas é assim, se ele ganhar, não é? Se ele ganhar, essa é a única estratégia com futuro. O problema é que essa estratégia não é grande coisa para ganhar, não é? Mas pensando, portanto, na lógica de depois, não é? De depois de ter a vitória, essa é a única lógica, porque é a única maneira, quer dizer, se não tens um partido minimamente unido em torno de ti, portanto, se não fizeste um discurso minimamente de união, estás desgraçado. Acontece aquilo que está a acontecer a António José Seguro, que é ficas entrincheirado dentro de uma estrutura que, de facto, pronto, te protege o mais possível e a qual te seguras, tudo bem, mas o partido não é só essas trincheiras. Um partido de hoje não são só as trincheiras das distritais e tudo isso. Portanto, temos aí uma estratégia que eu acho demasiado afunilada, que é do António José Seguro. Portanto, se ele triunfar, eu não vejo que isso seja muito bom para o PS, porque ele continuará a não ter um partido. O António José Seguro terá sempre um meio partido, sendo que esse meio partido será sempre cada vez mais pequeno, não é? Depois se ele sair vitorioso desta luta que está, o PS de António José Seguro será ainda mais pequeno e ainda mais sem voz do que, quer dizer, se se queixaram, eu não me queixei, mas se queixaram do PS que tiveram estes 3 anos, então se António José Seguro ganhar, quer dizer, será ainda maior a desilusão, não é? Isso aí, tenho isso por garantido. Bom, o que o Paulo diz, eu concordo. E quero acrescentar só mais umas coisas que eu também tenho notado com alguma preocupação em termos da oposição que existe, porque uma democracia sólida precisa ter uma boa oposição. E neste momento a verdadeira oposição está a ser feita dentro do partido da oposição, estão só a pôr uns aos outros. Numa altura em que estamos a um ano de eleições, portanto, quer dizer, é a oposição levada ao extremo, eles até só põem entre eles. E José Seguro está a dar muitos soundbites que vão ser essenciais para a campanha eleitoral, sobretudo nos tempos de antena dos partidos a qual ele se opõe, em que vão usar aquilo completamente. Por exemplo, eu já estou a prever que os spin doctors e então, portanto, todos aqueles grandes crânios que fazem as campanhas já têm uma gravaçãozinha com umas declarações de José Seguro a dizer: eu estive calado no PS e resguardei-me para tentar pacificar o partido. Portanto, aqui está uma pessoa que não faz aquilo que acha que deve fazer e que se resguarda e que volta e que não tem liderança. Depois podem arranjar outra a dizer: o António Costa é candidato porque já lhe cheira a poder. Epá, isso é genial, isso era o que diria um candidato do PSD. Agora que já era apetecível o poder, agora que o PS tinha quase a certeza que ganhava as eleições, agora é que há disponibilidade. Portugal não precisa de um primeiro-ministro de ocasião. Portanto, o António José Seguro está a fazer o favor ao Pedro Passos Coelho para ganhar as eleições. Quer dizer, se eu não achasse que Pedro Passos Coelho não era membro do grupo Bilderberg, eu até dizia que ele estava a ter o grande apoio de António José Seguro, membro do grupo Bilderberg. Portanto, e António Costa também, que é o outro Bilderberg. Portanto, nesse sentido, nós estamos entregues, uma vez uma expressão que me disse o José Milhazes em Moscovo, em 1995, ele diz: estamos entregues ao bicho. Pronto, aqui também, não é? Aqui também. Qualquer que seja o bicho que vai ganhar, à direita ou à esquerda, estamos entregues a ele. Nós temos aqui um problema, é que não há eleições no PS para secretário-geral. Hoje, não há eleições para secretário-geral, a liderança não está em causa, os estatutos não permitem, as eleições que estão previstas são para uma coisa que não existe. Não há... Dama de honor.
para Dama de Honor, mas é pior, porque não, é para Dama de Honor num batizado. Nem sequer é num casamento, não é? Não existe. As eleições estão previstas neste momento no PS, já há juristas a dizer que as primárias são ilegais. O PS não aceita fazer diretas, nem levar essa proposta a Congresso, porque não pode haver Congresso, porque não há número suficiente de distritais ao lado de António Costa para pedir um Congresso. Portanto, do ponto de vista real, do que é real, não é do simbólico. No simbólico estamos todos, de facto, com esta treta de António Costa contra José Seguro. Do ponto de vista real, isto não existe. Não há eleições para secretário-geral do PS. Já este fim de semana, o Conselho de Jurisdição do PS clarificou que o secretário-geral não pode ser demovido, a não ser que ele peça a admissão, ou que haja aquele número de distritais para fazer um congresso, para marcar outro congresso. Para marcar, porque é muito complicado. Ora, de facto, Frederico, o que tu disse tens toda a razão. Qualquer spin doctor estava a aproveitar isto e estava deliciado com estas macacadas, porque isto é o melhor que pode haver para o partido do poder. Agora, como é que o Partido Socialista, como é que os militantes do Partido Socialista ainda não perceberam que estão a viver uma farsa há quase um mês? Porque se não perceberam que estão a viver uma farsa há quase um mês, uma farsa do ponto de vista do real, não do simbólico, então o que nos acontecerá com este PS daqui a um ano ou dois? Eu gostava muito que o PS voltasse às bases, isto é, que voltasse ao real, e que percebesse que não há eleições para secretário-geral. Não está em cima da mesa a eleição de um secretário-geral. Que há um homem chamado António Costa que anda pelo país todo a tentar, obviamente, capturar as simpatias dos líderes distritais, uns caciques, outros não, com certeza, para mudar a questão administrativa de que ele diz não querer falar, mas tem que a fazer, para depois atacar o António José Seguro, que ele diz que não quer atacar, mas terá que o fazer, para forçar eleições. E eleições para secretário-geral, não é cá para Dama de Honor, como diz o Frederico e bem, porque as eleições para Dama de Honor não nos interessam, porque também não são do domínio do real. Ora bem, a esquizofrenia política tem graça só, mas não nos remete para, de facto, aquilo que são as nossas vidas do dia-a-dia. E aí António José Seguro, verdade seja dita, através de um certo, eu não lhe quero chamar cinismo, mas de uma certa ironia, por conhecer bem o aparelho do Partido Socialista e as regras, está a conseguir esforçar António Costa a um limite do ridículo que era desnecessário para um homem que até tem credibilidade política. E isso preocupa muito. Sim, eu acho que isso há demasiados problemas e demasiado ruído na campanha, portanto, nesta guerra do ponto de vista não dos líderes, mas dos seus homens, portanto, do seu exército, dos seus exércitos, nomeadamente na comunicação. Por exemplo, eu acho que há o exército de António José Seguro, que estava bem entrincheirado e que está melhor organizado, está a dar cartas. Portanto, nesta altura, as notícias, as timelines dos Facebooks e dos Twitters, etc., aqui não é tanto spinners, mas as pessoas que moldam os shapers da opinião pública estão a trabalhar muito melhor do lado de Seguro do que do lado de Costa. E isso também é preocupante. Portanto, eu só encontro matéria de preocupação neste período do Partido Socialista. E depois vejo, tanto como sabem, eu não sou o PS, embora seja eleitor dessa área, mas quer dizer, não tenho nada a ver, não conheço, a vida partidária vejo-a de fora, não a vejo nada de dentro. Não é? E, portanto, também me preocupa a imagem que o PS está, nesta altura, a transmitir. Essa imagem, bem, mas isso é dos livros, quer dizer, uma coisa destas não se faz, não se atravessa uma situação destas e se fica impune, não é? Portanto, nesta altura, as pessoas não estão a gostar nada do espetáculo que vêm. Esta história de ser só em setembro, alguma decisão, é verdade que eu sei que depois em agosto, enfim, isto mais ou menos desaparecerá. Em junho, este mês é o mês do futebol, portanto, a coisa também não está muito nos jornais e nas televisões, mas é assim, é um período longo demais. Portanto, eu acho que aí a coisa não foi, enfim, não foi o melhor pensada do ponto de vista do partido, não estou a falar das pessoas
que estão neste momento a querer lá chegar, não é? Portanto, de Seguro e de Costa. Mas do ponto de vista do partido, daquilo que ele transmite para o exterior, um período tão longo vai criar um desgaste muito grande na imagem do partido junto dos eleitores. Portanto, se os eleitores nesta altura estão desiludidos, eu não vejo, apesar do discurso de António Costa, não vejo maneira do PS fazer outra coisa que não seja aprofundar, aumentar essa desilusão e aprofundar a distância entre o partido e os descontentes. Eu acho que é um erro graço enorme anunciar-se e depois marcar-se para setembro, porque as pessoas a democracia já é madura. Acho que é menorizar os portugueses dizendo nós andamos distraídos com o futebol, depois vem aí o verão e o pessoal vai para a praia, ninguém se quer saber de nada, e depois temos que marcar isso para um fim de semana. Eu acho que os portugueses comem todos os dias. Eu como todos os dias, eu tenho que comer todos os dias, eu todos os dias tenho de respirar, eu todos os dias tenho de pensar onde é que vou arranjar o dinheiro para pagar as contas. Portanto, eu todos os dias faço e exerço o meu direito a ser cidadão. Portanto, se nós queremos ter cidadãos responsáveis, temos de ter políticos também que sejam responsáveis e que deem e transmitam essa imagem aos cidadãos. Portanto, nós temos aqui uns políticos que marcam, então, portanto, uma coisa tão grave, que é um dos maiores partidos, acho eu que ainda é um dos maiores partidos, portanto, vamos considerar que ainda seja um dos maiores partidos, marca estas eleições, ou pelo menos fazem esta festa triste à frente dos olhos dos espectadores, porque nós ainda, apesar de, quando desligamos a televisão e tudo, ainda vemos ali uma reminiscência de qualquer coisa de política. Portanto, ainda nos preocupamos. E agora, marcar para 28 de setembro, que ainda por cima, ainda quase no fim de setembro, já quase a chegar a outubro, já é outubro praticamente, aliás, as datas que estavam em cima da mesa quando eles estiveram a falar, foi 28 de setembro ou 5 de outubro, que eram os 2 domingos. E até diziam, o 5 de outubro até é simbólico. Olha que aí até seria bem pensado. Vamos dar um simbolismo à data, vamos criar aqui um momento, vamos criar um caminho até ao 5 de outubro, vamos aproveitar uma data. Não, o caminho até ao 28 de setembro. Ora, 28 de setembro, eu até que sou novo, mas li algumas coisas e as pessoas que se preocupam, o 28 de setembro era o dia da falhada manifestação, da maioria silenciosa, em que Spínola tentou manter-se no poder, que levar a cabo o grande sonho que ele tinha escrito no seu livro que provocou o 25 de Abril, que era o Portugal e o Futuro, de transformar, digamos, Portugal numa federação com as colónias e independentes, e que depois falhou e ruiu porque houve uma falta de adesão, quer dizer, dentro da adesão que havia, mas também houve pessoas que havia bloqueios, houve um falhanço da maioria silenciosa. Ora, o PS é neste momento uma grande maioria silenciosa, mas um silêncio tão grande, que até se ouve e é barulhento. Bom, enfim. João. Vamos às notas finais, Paulo. A minha nota final tem a ver com a nova economia. Eu adoro a nova economia. A nova economia é brilhante. Então, esta é uma notícia da nova economia. Isabel dos Santos leva 600 convidados ao Mundial. Homens de dinheiro e gente de fama que vão estar nos camarotes da mulher mais rica de África, que, por uma incrível coincidência, também é filha do presidente de Angola. Esta é uma notícia muito interessante a abrir esta semana. Frederico. Eu sigo com alguma preocupação o que está a acontecer no Iraque e na Síria, sobretudo com uma coisa chamada ISIS, que é o nome de uma deusa egípcia, e que mais me parece ser uma guerra fantasma feita pela CIA para aproveitar os restos do que foi o 11 de setembro, que já está quase esquecido e é preciso reavivar essa memória do terrorismo que ainda existe e é preciso lutar. Os 600 convidados são de onde, Paulo? São nacionais? São internacionais? São internacionais. É gente que é um mix. Eu não fui convidado, pelo menos que eu saiba. Aqui vê ali a caixa que veio. Segundo uma notícia que saiu na Veja, na brasileira Veja, é um mix de homens de dinheiro e gente de fama acomodados nos 2 camarotes de luxo que bancou em cada uma das principais cidades-sede, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Eu proponho-vos proponho-vos 2 filmes que são os guias perversos, quer para o cinema, quer para a ideologia, do Zizek. Eles são disponíveis para compra online. Que é um filósofo de Ljubljana muito interessante, que está a repor
um certo pensamento europeu, que tem já alguns, isto vem obviamente dos anos 70 e 80, mas ele é contemporaníssimo, não é? Proponho-vos esses dois filmes para compreendermos um bocadinho melhor o nosso mundo. Um abraço. In the 20th century, we maybe tried to change the world too quickly. The time is to interpret it again, to start thinking. Second thing, I'm not saying people are suffering, enduring horrible things, that we should just sit and think, but we should be very careful what we do. Here, let me give you a surprising example. I think that, okay, it's so fashionable today to be disappointed at President Obama, of course, but sometimes I'm a little bit shocked by this disappointment, because what did the people expect? That he will introduce socialism in the United States or what? But for example, the ongoing universal healthcare debate is an important one. This is a great thing. Why? Because on the one hand, it is a debate which touches the very roots of ordinary American ideology. You know, freedom of choice. States wants to take freedom from us and so on. I think this freedom of choice that Republicans attacking Obama are using, it's pure ideology. But at the same time, universal health care is not some crazy, radically leftist notion. It's something that exists all around and functions basically relatively well. Canada, most of Western European countries. So the beauty is to select a topic which touches the fundamentals of our ideology, but at the same time, we cannot be accused of promoting an impossible agenda, like abolish or private property or what. Now it's something that can be done, and is done relatively successfully, and so on. So that would be my idea, to carefully select issues like this, where we do stir up public debate, but we cannot be accused of being utopians in the bad sense of the term.